Então, vamos para o livro de Amós, profeta Amós. Essa manhã eu pretendo dar uma geral no livro de Amós. Não é um livro tão pequeno assim, são 9 capítulos, mas eu separei o estudo não por versos, então eu creio que dá para nós estudarmos o livro inteiro nessa manhã, como eu falei, não verso a verso, mas só por alguns assuntos. Esses profetas têm geralmente mensagens que são parecidas uns com os outros. Geralmente eles estão falando para o povo de Israel, ou o reino do norte ou o reino do sul, dizendo que eles estão em pecado e que Deus vai enviar o quê? O cativeiro, né? Vai enviar os inimigos que vão levar o povo para o cativeiro. Muitos dos profetas têm essa mensagem. Então, o que vai variar é o foco da mensagem. Vocês vão ver que o livro de Amós tem um foco um pouco diferente dos outros, de o que ele está chamando a atenção do povo, né? Quais são os erros que ele vai apontar e a maneira de se comunicar também, né? Alguns profetas, então, têm mais alegorias que eles vão fazer alguns teatros assim para comunicar com o povo, né? E outros não, outros vão lá, chegam e dão uma mensagem direta, e nós aprendemos com todos eles. E o livro de Amós então não é diferente. Nós temos aqui mais um profeta chato de Deus, né? Mais um profeta chato com o povo, né? Parece que Deus só enviava profetas para dar notícia ruim, né? Assim, você vai lendo os profetas do Velho Testamento, a ideia que passa é que eles são chatos, né? Estão sempre chegando no povo dizendo: vocês estão em pecado, vocês vão ser castigados, vocês estão em pecado, vocês vão ser castigados, né? Se vocês não se arrependerem. A mensagem profética não é agradável de se ouvir nas escrituras. Então, não é diferente hoje em dia. Você tem muitos pregadores chatos, né? Muitos pregadores que procuram falar conforme entendem que o povo precisa ouvir, não tão preocupado com a sua popularidade, não tão preocupados se a mensagem vai ser bem recebida ou não, se a igreja vai encher ou não, ou vai esvaziar, né? Eles têm uma mensagem dura de se ouvir, muitas vezes, né? Dependendo do contexto. Tem horas que os profetas vêm para consolar também, eles vêm falar da esperança, né? Aqueles profetas que falavam para o povo que já estava no cativeiro, muitas vezes eles apontavam para o retorno, né? Verdade, todos os profetas praticamente falam de algum momento em que Deus vai restaurar o povo. Amós fala isso também, né? Quem foi Amós? Amós é dito aqui já no capítulo 1, versículo 1, quando fala: as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, o primeiro versículo dos livros proféticos geralmente identifica quem está escrevendo, né? Para quem está escrevendo, em que época que ele vive. A gente viu que alguns profetas a gente não sabe qual é a época que ele não fala, mas aqui fala, né? Aqui ele fala bem claro qual é a época, diz os dias de Uzias e os dias de Jeroboão. Jeroboão, filho de Joás, não Jeroboão, filho de Nebate, né? Tem 2 Jeroboões, reis de Israel, não se esqueçam disso. Esse aqui é o segundo, é o Jeroboão II, né? Filho de Joás. Então, Amós estava entre os pastores de Tecoa. Quem que são os pastores de Tecoa? Tecoa é uma cidadezinha no sul de Jerusalém, mais ou menos entre 10 e 20 quilômetros ali ao sul de Jerusalém. Então, ao reino do sul. Reino do sul, lembra 2 reinos, norte e sul. Então, reino dividido de Israel, né? Ele era do sul, ele vai falar com o reino do norte, ele vai se comunicar com aquilo que é chamado de nação de Israel ou Samaria, às vezes chama de Samaria, né? Então, ele não está falando para o reino, ele fala um pouquinho para o reino de Judá também, o reino do sul, mas a maior parte do livro ele vai estar escrevendo, falando para o reino do norte. Então, ele chega lá meio como que um forasteiro, alguém de fora chegando e falando com o povo do norte. E os irmãos devem imaginar
que isso não é uma coisa muito bem recebida quando alguém de fora vem falar mal de você, né? Vamos dizer que você tem problemas na sua família e você está reclamando, minha mulher é isso, meu marido é aquilo, meu pai é aquilo. Você está dentro ali da sua casa com as suas reclamações e você às vezes fala mal de alguém da tua família, mas ali dentro. Se alguém de fora vier falar mal da sua mãe, do seu pai, de jeito nenhum, né? Ou do seu irmão, do seu... Não, aí não. Aí não. Quem é você para falar da minha família, né? Então, se você está aqui no Brasil, o brasileiro gosta muito de falar mal do Brasil, né? A gente gosta de ficar reclamando. Se vier um argentino aqui falar mal do Brasil, peraí, vai arrumar tua casa primeiro, que está pior que a nossa, né? Então, é assim, a gente não gosta de gente de fora chegando e falando mal da nossa casa, né? Oi. Esse terremoto foi o primeiro que houve na história? Não creio que tenha sido o primeiro que houve na história. Ele aconteceu ali nos dias de Uzias, mesmo esse terremoto, né? Ele vai ser mencionado lá no livro de Zacarias também, terremoto, é o mesmo terremoto dessa época aqui. Então, é um terremoto que aconteceu, não é muito comum acontecer terremoto no Oriente Médio, ali naquela região de Israel, né? Eu não creio que tenha sido o primeiro, talvez seja o primeiro que seja mencionado na Bíblia, talvez seja, né? Não sei, mas eu não diria, não tenho razão para achar que foi o primeiro da história. Então, esse é o contexto, né? Tem alguém do sul, um reino com rivalidades, né? Israel contra Judá, eles tinham rivalidades. De repente vem alguém lá do reino do sul e vai profetizar para falar mal do reino do norte lá na cara deles, né? Não é muito bem aceito. Mas Deus mandou-o, né? Mandou-o para lá, né? Nos tempos de Jeroboão. O reino do norte estava passando por um período de prosperidade. Os dois, na verdade, estavam bem, tá? O rei Uzias é um rei que andou com Deus, ele andou com Deus, rei bom. No final da vida ele acabou fazendo uma besteira, um pecado grave. Ele foi oferecer incenso no altar do incenso para Deus. E não era para ele oferecer, porque ele não era sacerdote naquela época. Não pode, mesmo o rei não podia chegar, vou oferecer incenso a Deus, não pode. E aí ele acabou pegando uma lepra por causa disso. Ele se ensoberbeceu, achou que então ele podia fazer o que quisesse e não podia, ele pegou lepra. Mas assim, ao longo da vida ele andou com Deus, né? Ele foi um rei, no geral um rei bom, abençoado no reino do sul, onde Amós estava. Já o reino do norte, com Jeroboão, não. A gente já viu a história do reino do norte nessa época, quando nós estudamos o livro de Oséias. Oséias é contemporâneo de Amós, tá? Então, a gente viu todos os pecados aí. Oséias é que ele casou com a prostituta para ilustrar o casamento de Deus com Israel, né? Então, para mostrar como o reino do norte era pecador, era idólatra, né? ênfase do Oséias é na idolatria do reino do norte, na época do Jeroboão II, a mesma época que estamos aqui. Essa é também a época do profeta Isaías e a época do profeta Jonas, tá? Jonas, Oséias, Isaías e Amós, tudo mais ou menos ali a mesma época. Então a gente se coloca aqui nessa situação. E o reino do norte estava em prosperidade, estava em paz, riqueza, abundância. Eles estavam em paz também com os assírios, que era uma ameaça constante ali do reino do norte. Talvez até por causa da pregação de Jonas, que Jonas foi lá em Nínive, né? Nínive é na Síria, pregou, Nínive se converteu, lembra? A gente não estudou Jonas ainda, mas os irmãos conhecem a história. Então, isso gerou uma certa paz ali. A Síria não invadiu Israel nessa época. A gente sabe que eles vão invadir depois, né? Depois a Síria vai invadir o reino do norte, mas não nos dias de Jonas, nos dias de Jeroboão II. Então eles estão aqui num momento de paz. Um momento de paz aqui. E que mais? Esse rei Uzias, que é mencionado aí no versículo 1 do Reino do Sul, né? Ele é filho de Amazias, ele é também chamado de Azarias, lá em 2 Crônicas. Então,
ele tem dois nomes na Bíblia. Ele é Uzias ou Azarias. Se você vai ler em 2 Reis, você vai ver Uzias. Se você ler em 2 Crônicas, ele é chamado de Azarias. Não confunda, não é outro rei, é o mesmo rei. Por que tem dois nomes, não sei, mas é a mesma pessoa, tá? Beleza, então nós temos aqui um pano de fundo aqui. A data aí, então, vai ficar mais ou menos por volta de 750 anos antes de Cristo, tá? 750 anos antes de Cristo. Os profetas não estão na ordem cronológica, né? Você vai vendo um profeta, depois você vê o outro, e às vezes o que está na frente veio antes do que está atrás. A ordem que está na tua Bíblia não é uma ordem cronológica dos profetas, tá? Então isso aqui, às vezes ele já está no cativeiro, às vezes está falando de alguém que voltou do cativeiro, agora de repente andou para trás de novo. Eu estou falando antes do cativeiro, né? Então tá, mas tudo bem. A gente vai focar na mensagem doutrinária, evidentemente, né, que ele está passando para nós. Em meio à prosperidade de Israel, então, Deus chama quem? Um pastor de Judá para profetizar. Ele diz, né? Ele estava entre os pastores de Tecoa, olha só. Além de ser pastor, aqui não é pastor de igreja, né? Naquela época não tinha igreja como hoje, né? Ele era pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas. E, então não era profeta profissional. Existiam profetas profissionais, né? Aqueles que viviam da palavra profética. Eles recebiam doações, ofertas para comunicar para a pessoa. Se Deus revelou alguma coisa para ela, eles recebiam doações, eles viviam disso. O Amós não é. Ele é um pastor e também um cuidador de sicômoros, como a gente vê lá no capítulo 7, olha só. Se você vê no Amós 7, versículo 14 e 15, vou adiantar um pouquinho aqui, só para ver que ele, além de ser pastor, ele também era agricultor. Um fazendeiro, né? Ele era um fazendeiro. Amós 7, 14 e 15. E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, olha só. Mas como que não é profeta se ele está profetizando? Não é profeta profissional, nunca fiz isso. Ele não sabia fazer isso, nunca fez na vida. De repente Deus falou com ele, falou, vai e fala. Ele foi e falou. Mas ele não é profeta de família, né? De família de profetas. Mas eu sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. O que é sicômoro? Alguém sabe o que é sicômoro? Eu tive que olhar no dicionário. É também chamado de figueira brava. Figueira brava, é. É uma figueira que produz figos com uma qualidade não tão boa quanto a figueira original. Ele chama de sicômoros. Então ele cultivava isso. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Então ele era um homem fiel a Deus, ele obedeceu. Deve dar medo isso daí, né? Você passa a vida inteira cuidando de figos e de ovelhas e de repente você tem um encontro com o Senhor, que eu não sei como foi, é uma visão direta, uma palavra do Senhor, e fala: olha, vai lá para o reino do norte, você vai falar para o rei Jeroboão que eles estão em pecado, né? Mas eu sou estrangeiro, eles não vão gostar da minha palavra. Mas ele foi, ele era um homem corajoso, homem fiel, temente ao Senhor, né? Então nós temos um pouco da personalidade de Amós aqui. Ele era humilde, né? Ele podia falar: eu sou profeta do Senhor, eu tive um encontro com Deus, eu falo. Não, ele fala: sou profeta, não sou filho de profeta, mas Deus mandou eu vir aqui falar com vocês, né? Então a gente sente uma humildade aqui, uma simplicidade desse fazendeiro aqui, falando a palavra do Senhor. E quando você vai ler o capítulo 1, você vê o começo da mensagem dele lá em Israel. Ele começa a falar não contra Israel, ele começa a falar contra os povos vizinhos. Então ele começa a falar, a gente não vai ler o capítulo 1, mas você vai ver assim, no versículo 3, por exemplo, capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Damasco é na Síria, não confunda Síria com Assíria, tá? São duas nações diferentes. Damasco é Síria, são duas. Síria, que ainda existe, né? E a Síria já é um reino que se dividiu em outras nações ali, né?
Então, mas pega ali, acho que o norte do Irã. O Irã é mais a Pérsia, né? Mas você pega o norte do Irã e um pouco das regiões das nações no sul do Cáucaso, ali é a Síria. Então, você tem aí, primeiro falando então contra gentios, estrangeiros, Damasco, né? Qual o problema de Damasco? Eles trilharam ali os de Gileade. Trilharam, disse os comentaristas que isso aqui foi literal. Eles cortaram os corpos dos seus inimigos com uma debulhadora, uma coisa horrível, né? Então, Deus está falando ali contra eles. Olha, essa aqui é uma linguagem típica que ele vai usar nesse capítulo, por 3 transgressões e por 4. É 3 e 4, né? É jeito de falar. Por muitas transgressões de Damasco, né? Ele fala, por 3 transgressões e por 4 eu não vou deixar de castigar. Quer dizer, basicamente está dizendo, por muitas transgressões, ele dá um exemplo, né? Vocês trilharam ali os de Gileade. Depois, o pessoal de Israel, quando ouviu Amós falando isso, com certeza gostou, né? Poxa, ele vem lá do sul, mas ele está falando legal, né? Está falando contra os nossos inimigos, né? Legal. Eu gostei desse Amós aí. Daqui não é tão ruim assim, né? Está falando contra o inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então falou contra os sírios. Depois ele vai lá e fala assim, no versículo 6, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Gaza, você vai ouvir nos noticiários falar da faixa de Gaza, uma pequena parte entre Israel e o mar Mediterrâneo, onde ficavam na época os filisteus, inimigos bastante conhecidos do povo de Israel. Eles pegavam ali os judeus e vendiam como escravos, né? Então, isso é um pecado deles, eu vou castigar os filisteus. Nessa altura, o povo de Israel deve ter vibrado, né? Urra! Né? Os filisteus também, que Deus os castigue, né? Falando mal dos meus inimigos, está tudo certo. Aí no versículo 9, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Que aliança? Tiro, o rei de Tiro teve uma aliança com o rei Salomão, lá nos dias de Salomão, ajudou a construir o templo, inclusive, né? Então eles tinham uma aliança, né? Apesar de serem estrangeiros, mas eles traíram essa aliança com o passar do tempo. Agora estavam vendendo também os judeus como escravos para Edom, né? Os filhos de Edom, os edomitas são filhos de Esaú, né? E logo depois do versículo 11 ele vai falar contra Edom, né? Contra os filhos de Edom. Hoje, mais ou menos Jordânia, ali a região de Edom, só para os irmãos terem uma ideia, se vocês olharem no mapa hoje, você não vai ver ali Edom, Edomitas está escrito, mas você vai ver Jordânia, é mais ou menos a região aí, que é a mesma região também de Amon e Moabe, que ele vai falar depois, ali no versículo 13 ele fala contra Amon, no capítulo 2, versículo 1 ele fala contra Moabe, todos os inimigos de Israel e de Judá. E aí o povo, não diz aqui qual foi a reação do povo, eu estou imaginando aqui, né? O povo deve estar gostando, né? Olha só, ele está falando contra os nossos inimigos, né? E está falando que vai castigar. O povo deve falar, castiga mesmo, Senhor, castiga, Jeová, né? A gente às vezes também tem esse sentimento, né? Quando a gente vê, cuidado com isso, irmãos. Quando você vê uma calamidade vindo sobre uma comunidade muito pecadora, que você considera que seja muito pecadora, e você, em vez de ficar triste, você fica feliz. Aí sim, Senhor, estava na hora, né? Castigar, né? Já não era sem tempo, cuidado. Esse sentimento não é um sentimento saudável para um cristão, de vibrar quando Deus castiga o pecador, porque nós também merecemos. Nós só não fomos castigados do mesmo jeito pela misericórdia de Deus, né? Então nós devemos nos entristecer, né, com isso, sabendo, reconhecendo que é uma realidade, que Deus castiga o pecador, mas nunca tem aquele sentimento, né? Vá para o inferno, como dizem as pessoas no mundo, né? Não, que isso? Que loucura, né? Nós somos merecedores do inferno. Como que eu vou desejar uma coisa dessas para alguém? É motivo de grande tristeza quando alguém é castigado pelos seus pecados, mas
é também uma realidade da carnalidade humana, que nós temos um sentimento sádico, às vezes, de desejar o mal para o próximo. Quando o próximo deseja o mal para mim, então também desejo o mal para ele. Cuidado, monitore os seus sentimentos para que isso não aconteça, né? Que Deus nos livre desse sentimento, né? Mas aí, ele começa no capítulo 2, ele já vai falar de Judá. Opa, capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Até aqui tudo bem, né? Está em Israel, reino do norte, falando mal do reino do sul. Beleza. Eu falei que o rei Uzias foi um bom rei, mas ainda não houve um grande avivamento nos dias de Uzias. E como eu falei, ele terminou mal e terminou com lepra, né? Então Deus aqui está avisando o reino do sul que o reino do sul também vai ser castigado. Qual era o pecado do reino do sul? Eles se deixaram enganar por suas próprias mentiras. É engraçado você mentir para si mesmo, né? Você já mentiu para si mesmo alguma vez? O reino do sul está dizendo aqui que eles mentiram para si mesmos. Acontece, pode parecer estranho, mas às vezes a gente mente para nós mesmos com coisas que nós sabemos que são ruins para nós, que não estão muito corretas, mas a gente fica dizendo para nós mesmos que isso não é tão ruim, né? Isso aqui não faz tão mal. E você fala tantas vezes para si mesmo que isso aqui não faz tão mal, ou que isso aqui não é tão necessário, que você começa a acreditar, né? Não, acho que de fato não é. Eu não preciso ir na igreja, né? Por quê? Por que eu vou na igreja, né? Não estou perdendo nada assim, né? Eu posso de vez em quando assistir um culto na internet, né? E aí eu penso comigo mesmo, colocando na balança assim, eu não estou perdendo nada, né? Mas é o jeito que Deus estabeleceu que o povo tivesse interação, que você amasse uns aos outros e servisse uns aos outros, né? Na internet você não está servindo uns aos outros, né? Oi. Você vê agora pessoas agora, nessa pandemia, pessoas cristãs estão lá, o mesmo Deus que está lá na igreja está por casa, no mesmo por fora. Pois tem, então, é um sentimento que quando você estava na igreja você não pensava nisso, mas uma vez que você se afastou, você ficou muito tempo afastado, você começa a pensar. Mas na verdade não bate com as escrituras que te mandam congregar-se, né? E aí você deve pensar, mas por que será, né, que a escritura me manda me congregar? Ou então você está assistindo uma coisa na televisão ou ouvindo alguma música, né? Primeira vez que você assistiu aquilo, você achou, não, isso está errado. Quando outro dia você assistiu de novo, né, depois de novo, aí você começa a pensar, acho que não é tão ruim assim. A mesma coisa a música, né? Essa música aqui é meio sensual, mas você ouve, vai ouvindo, né? Mas acho que não tem tanto problema, né? E aí você começa a mentir para si mesmo e a sua mente vai começando a assimilar suas próprias mentiras, né? Eu não preciso evangelizar os outros, né? Tem gente que é chamado para evangelizar, eu não tenho jeito para isso, não vou evangelizar. Aí você começa a repetir isso para si mesmo, né? E você acha que não precisa testemunhar de Cristo, não preciso orar tanto, não preciso ler a Bíblia tanto, né? Um monte de coisas que a gente vai falar, não tenho tempo para essas coisas, né? Olha o meu dia como está cheio, né? Deus vai entender, né? E aí você vai abandonando disciplinas espirituais e práticas espirituais que você sabia que faziam bem para você quando você praticava, mas você começa a não praticar mais porque você começa a dizer para si mesmo que isso não é necessário. Alguns chegam a dizer que fornicação não é pecado desde que haja amor e comprometimento, né? Então, tem gente nas igrejas ensinando isso. Mentir não faz tanto mal se você não prejudicar ninguém, né? Eu estou mentindo, mas eu não prejudiquei ninguém. Então você começa a falar, então por que eu não vou me usar dessas coisas, né? Então, mentiras para si mesmo. É possível você mentir para si mesmo e com o passar do tempo começar a acreditar nas suas próprias mentiras. E o povo de Israel, do Judá, né, o reino do sul, estava fazendo isso. Depois, você tem no versículo 6, agora ele vai chegar no reino do norte. Capítulo 2, versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, agora é Israel, quando falou Israel é reino do norte.
É vocês mesmos, com vocês mesmos que eu estou falando. Não retirarei o castigo, porque o que? Vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Aqui ele vai apontar quais são os problemas do Reino do Norte. Ele vai mencionar um pouco a idolatria em alguns versículos, mas a ênfase não é na idolatria. Quem deu ênfase na idolatria foi Oséias. Amós deu ênfase neste ponto aqui, a injustiça dos ricos para com os pobres. Os ricos maltratando os pobres. Este era um grande problema na nação do norte. Até hoje, no Brasil e em qualquer país, eu diria, você vai ter este problema dos ricos maltratando os pobres. Eu não quero aqui fazer uma filosofia de vitimização dos pobres, coitado dos pobres em tudo. Não, os pobres são pecadores como os ricos, mas os ricos exploram os pobres, sim, e a Bíblia nos mostra isso muito claramente, né? Então nós temos vários versículos, eu separei alguns aqui. Então tem esse, é o 2:7, olha só: suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem a seu pai entra na mesma bolsa para profanar o mesmo. Aí ele mostra imoralidade também, mas ele falou dos pobres aqui. A minha ênfase que eu queria fazer hoje era mais na pobreza, né? Dos ricos contra os pobres. Ricos têm dinheiro para pagar grandes advogados, né? Eles usam e manipulam o sistema judiciário para seu benefício próprio, e quem paga a conta muitas vezes são os pobres, sim. No capítulo 3, versículo 10, por exemplo: porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Eram ricos com palácios e eram violentos. No 3, versículo 15: e ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Você vê que eu tenho uma casa de verão e uma casa de inverno, e a casa de marfim e um palácio. Gente rica, né? Ele está falando: eu vou castigar esses ricos aí que estão cheios de casas aí, né? Então ele não diz que ele vai castigar porque eles são ricos. Não é pecado ser rico, mas é porque eles foram maus ricos, né? Então, vocês gostam de esbanjar aí e exibir suas casas, eu vou levar vocês dessas casas aí, né? Basicamente isso ele está falando. Também ele vai repetir mais, no capítulo 4, versículo 1: e ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Os vossos senhores são os maridos. É que essas vacas de Bazã são as esposas. Está chamando elas de vacas de Bazã. As mulheres aí, vocês ficam aí, né? Dá para mim, eu quero isso, eu quero aquilo, e ainda humilham os pobres, né? Bazã era uma região que tinha gramados bonitos e as vacas ali engordavam bastante. Então ele está usando essa comparação, né? Por causa das vacas ali que eram muito, muito boas e gordas, né? A mulher então está comparando com essas, né? Então, ele foi duro. Imagine o povo de Israel agora como é que não estava se sentindo, né? Ouvindo esse estrangeiro falar desse jeito, das nossas mulheres, né? Imagine como os ricos não estavam se sentindo. Os pobres talvez até estavam vibrando, né? Mas os ricos, os poderosos, não estavam gostando nada dessa mensagem. Capítulo 5, versículos 11 e 12: portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Deus fala muito contra isso, contra você destratar o pobre e não ter misericórdia para com eles, né? Capítulo 6, versículo 1: ai dos que vivem sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que tem o nome entre as primeiras das nações e aos quais vem a casa de Israel. Olha só, eu falei que eles estavam prosperando. Eles estavam prosperando, achavam que estavam bem, provavelmente achavam que estavam bem com Deus também. Não tenho problemas com os meus inimigos, não tenho problema de dinheiro, a colheita vai bem, é sinal que Deus está abençoando.
né? Então, está tudo muito bem. Versículo 2: passai a Caune e vede, dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos, ou maior o seu termo do que o nosso termo? Eles gostavam de se comparar com os outros e se achar melhores. De fato não eram. Versículos 4 a 7: ai dos que dormem em camas de marfim, chique, né? Cama de marfim. E se estendem sobre os seus leitos, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem pela ruína de José. Que ruína? Está tudo bem, não tem ruína nenhuma, por que eu vou me afligir? A ruína espiritual. Vocês não enxergam, vocês estão mentindo tanto para si mesmos que vocês estão achando que está muito bem. Vocês não olham a idolatria que tem no país de vocês, e como vocês destratam os pobres, a injustiça social que vocês têm, mas eles acham que estão muito bem. Deus é brasileiro, né? Então, o Brasil está muito bem, né? Brasileiro é povo de Deus, né? Então, Deus está feliz conosco, vamos para o carnaval celebrar, né? Então, é assim que o povo pensa. Depois, acabou o carnaval, faço um sinal da cruz, vou lá, me confesso, acabou, ano que vem tem mais, né? Então, a pessoa mente para si mesma. E eles achavam que estavam muito bem. Portanto, agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e cessarão os festins dos banqueteadores. Vai acabar essa festa aí. Vai acabar. Espera só para ver. Não se converte para ver o que vai acontecer, né? E aí, quando acontece, fica reclamando com Deus, né? Ah, mas onde é que está Deus, né? Por que Deus faz isso, né? Eu acho que eu não acredito em Deus, né? Não acredito mais, né? Porque olha o que Ele fez. Você passa o ano inteiro falando para Deus ficar fora toda a vida. Eu quero cuidar da minha vida, eu quero encher meu estômago. E aí, quando alguma coisa acontece, você vai e reclama que Deus não está na tua vida para te proteger. Então, é assim. E eles estavam nesse ponto, nesse pé. Tem aí também capítulo 8, versículo 4. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Tem gente que torce para o pobre morrer. Não aguento ver tanta gente na rua, né? Tem prefeito que passa um caminhão, joga esses indigentes dentro do caminhão e leva para outra cidade e desembarca lá no litoral. Conheço, na minha cidade faziam isso. Gente de rua, né, indigente. Ah, não, aí o prefeito ia lá, colocava num caminhão e levava para o litoral, despejavam lá. Despejava no litoral, numa cidade de São Sebastião, deixa lá. Para a minha cidade não tem pobre, né? Pois é uma coisa assim, coisa de nazista, né? Acabar com a pobreza, que significa matar os pobres. Então, tem gente que você não acredita, né? No Brasil, século XXI, acontece isso, acontece. Pois é. Exatamente. Eu sei, é verdade. Mas é impressionante. Então, esse é o sentimento que está descrito aqui no capítulo 8, versículo 4. Olha, vós anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Faziam isso, fazem isso ainda hoje. E tem gente que bate palma, né? Livrou desse problema aí da nossa cidade. Muito sério, cuidado que o juízo vem. Essa mensagem encontra ressonância no Novo Testamento com o livro de Tiago. Oi, pode falar. Criança em lata de lixo. Sim. Nada contra cuidar do cachorro, né? A gente faz isso também, mas você ama mais o cachorro do que a criança, né? Impressionante. Tiago 2,
Tiago 2, versículos 5 a 7. Então o Tiago vai falar umas mensagens parecidas com isso no Novo Testamento. Já uma mensagem não para a nação de Israel agora, mas para a igreja, o povo de Deus. Versículo 5: Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Sim, são os ricos. A maioria dos pobres tem um respeito por Deus, por Cristo, são religiosos, pelo menos no Brasil, assim, né? Sim, tem blasfemadores também, lógico. A maioria deles não é salva, não é salva, mas existe um certo respeito, não, com as coisas de Deus, um certo temor existe, mas nos ricos muitas vezes não. O que ele está falando aqui é que não, que os ricos blasfemam o nome que nós invocamos. Ele não falou que os pobres blasfemam, ele falou que os ricos. Então a ênfase é nos ricos. Eles têm essa tendência, porque o rico tem a tendência a se orgulhar mais e a confiar mais em si mesmo, nas suas próprias riquezas. E o pobre, como está necessitado, está sempre olhando para Deus, esperando que Deus o resgate, o abençoe, né? E o rico não. Então isso é natureza humana. Agora a igreja tem a tendência de bajular o rico e desprezar o pobre, é o que o Tiago está falando. Mas por que vocês fazem isso? Não é o rico que te leva para os tribunais? O pobre não vai te processar. O pobre te dá um murro na cara, né? Se você ofendeu ele. O rico não, ele te joga na cadeia, né? Então é diferente. E por que vocês estão dando... porque o rico dá um dízimo mais alto, né? Então eu tenho que garantir esse rico aqui na minha igreja. O pobre nem dá dízimo, ele precisa de cesta básica. Então eu prefiro ter rico na minha igreja, né? Cuidado, igrejas, cuidado com esse sentimento, porque esse é um sentimento carnal e diabólico. E Tiago vai falar contra ele aqui nesse livro. No capítulo 5, ele vai falar... Versículo 1: Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. Não castigava só lá no Velho Testamento, não, castiga hoje ainda. Você que é rico nas igrejas e despreza o pobre, cuidado, porque ele está falando para você que chore as suas misérias, que sobre vós hão de vir. A miséria é o maior pesadelo do rico, né? Não quero miséria, né? Qualquer coisa menos miséria. Mas ele fala... Foi, com certeza. Versículo 4 ele fala: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. Mas na pandemia eu perdi muito lucro com a minha empresa, então eu vou cortar o salário e os benefícios dos meus funcionários. Cuidado, você não quer perder nada do seu, mas os pobres você pode cortar, né? Cuidado. Eu sei que pandemia muita gente fechou o emprego, os ricos muitas vezes também sofreram, mas tem gente que não. Você está se mantendo bem, mas você vai mandando gente embora, por quê? Porque você não quer descer nada ao seu. O outro pode perder tudo, desde que não perca 5%. Né? Isso aí é ganância, O salário deles está clamando, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Ele vai continuar falando. Você condenou ele à morte, você condenou ele ao desemprego ou à fome, né? Então, é disso que ele está falando. Só por ganância. Ninguém quer ser pobre, irmãos. Não vamos fingir que é bom ser pobre, que a gente não tenta melhorar a nossa vida. Não estou falando contra você procurar um nível de vida melhor. Ninguém quer passar necessidades. Às vezes acontece, mas nós procuramos uma vida melhor, sim. Muitos
pisam sobre os outros para se tornarem ricos, né? É disso que ele está falando. Eu quero abaixar o outro para que eu possa ficar em cima. E uma vez ricos, eles têm desprezo pelos que não são. Ou talvez você já nasceu rico, né? E você despreza aquele que não é. Eu conheço uma igreja aqui em que os pobres são olhados para cá. Então, isso acontece, não há como negar, né? Qualquer um de nós que já esteve em meio a pessoas ricas, muito melhores do que você se sente um pouco mal assim, né? Às vezes não é só sensação, às vezes é uma realidade, né? A pessoa não quer estar com gente de um nível inferior, né? Então, às vezes é coisa da nossa cabeça. Tem rico que é gente boa, né? Não estou falando que não, né? Ele recebe o pobre como se fosse um deles, né? Normal, mas muitos não são assim. Igrejas ressaltam essa discriminação, favorecendo então os ricos por causa dos altos dízimos que eles têm, né? E eles tratam os pobres como se fossem então menos amados por Deus. Muitas vezes tem certas teologias, né, que tratam o pobre como se ele fosse menos amado por Deus, né? O outro é rico, Deus ama mais aquele, né? Existe isso também. Deus nos ordena a zelar pelos pobres. Estamos vendo isso em vários textos. Você tem que zelar pelos pobres, sim, para que não sofram injustiças. Cuidar dos pobres, isso aqui é importante. Cuidar dos pobres não é parte do Evangelho, tá? Olha só como ele vive o Evangelho, ele está cuidando dos pobres. Isso não é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é Cristo morreu por nossos pecados. O pobre, você pode cuidar do pobre e ir para o inferno junto com o pobre, né? Você não vai para o céu só porque você cuidou do pobre, tá? Então, isto não é o Evangelho. O Evangelho é boas novas de que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Quem crê será salvo. Mas, se você crê de verdade, você deve cuidar dos menos favorecidos, sim. Você deve, sim, dividir com eles aquilo que você pode. Cuidar dos pobres é parte da vida cristã. Não vai levar ninguém para o céu, mas é parte da vida cristã, sim. Você não precisa ser alguém de esquerda, né, para se preocupar com os pobres. A esquerda tem esse discurso, né? A esquerda se preocupa mais com os pobres. Na minha visão, a esquerda se preocupa em assumir o poder e favorecer quem está no poder, tanto quanto a direita, né? Eu quero chegar no poder e quero ficar no poder. Então, esse discurso, ele fica falando de pobre, então ele é esquerdista. Não, a Bíblia fala de pobre, vamos separar as coisas, né? A Bíblia fala de cuidar dos pobres, então nós vamos procurar cuidar dos pobres, devemos procurar cuidar dos pobres, tá? Não é pecado você ter uma casa de verão e uma casa de inverno. Ele falou, né? Vou tirar vocês disso daí. Ele falou casa de inverno, casa de verão, casa de mármore. Não é pecado desde que você doe proporcionalmente aos pobres e ao reino de Deus. Agora, se você retém dos pobres e retém do reino de Deus para ter a casa de verão e a casa de inverno, então é pecado, sim. É pecado. Você está querendo acumular tesouros aqui no céu. Aqui no céu não, aqui na terra, né? Deveria estar acumulando lá no céu. Pobres têm inveja dos ricos, isso é pecado. Cobiça. Pobres são pecadores do jeito como os ricos. E eles dizem que os ricos deveriam distribuir suas rendas para nós, né? Agora eu vou inverter a coisa, né? Não, agora sou eu que estou falando. Estou concluindo, tirando algumas conclusões com base nos textos que nós lemos. E agora vamos pensar um pouco no pobre. É verdade, o pobre fica olhando para o rico e ele fica falando: se os ricos distribuíssem as suas rendas, não haveria tantos pobres. Acontece que eles, quando eles têm um pouco mais, também não distribuem, né? Eu quero ver um socialista na prática. Você fala que é socialista, divide o teu. Não fala que o outro tem que dividir o dele. Divide o teu, que eu quero ver se você é socialista. Eu ganho 3 salários mínimos, o outro ganha 1. Então divide o teu com ele, cada um ganha igual. Cada um ganha 2. Isso é socialista na prática. Eu quero ver quem faz isso. Não, mas a gente sempre está falando só dos ricos. O rico tem que dar o que é dele, né?
cada um dê o seu. Cada um põe a mão no teu bolso e ajude quem está em necessidade. Isso que a Bíblia ensina. Isso que a Bíblia ensina. Não você mandar o Estado tirar de um para dar para o outro, isso aí vai gerar uma confusão. Mas você, se ama os pobres, você vai tirar do teu bolso, né? Você deveria tirar do teu bolso. Quanto que você vai dar? Amanhã é cada um com Deus, né? Eu não vou ficar colocando regra para você. Mas cada um busque. A Bíblia diz que muito semear, muito vai colher. Deus, agora continuando no livro de Amós, no capítulo 3. Amós 3. 3:3. Amós 3:3 diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E aí ele começa a fazer umas perguntas assim: o leão vai rugir no bosque se ele não tiver uma presa? Ele começa a fazer várias perguntas assim, a gente chama de pergunta retórica, onde a resposta já é óbvia. Assim, quando faz uma pergunta e não responde, você já sabe qual é a resposta, a gente diz assim: isso ele está fazendo uma pergunta retórica, né? É lógico que se os dois estão juntos, porque eles estão de acordo, né? Mas então, capítulo 3 de Amós, ele vai fazendo essas perguntas para chegar num ponto. O ponto é o seguinte, o versículo 6: tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Isso também é uma pergunta retórica, você devia responder com clareza: olha, não vai acontecer isso daí, não vai suceder um mal sem que o Senhor o tenha feito, é o Senhor que faz o mal. Mas como assim? O Senhor é mau? Não, Deus não é mau. Mas o Senhor faz o mal? Sim, nesse sentido aqui sim. Nesse sentido de, Ele está mandando o castigo. Ele está falando de uma calamidade que virá. Está falando de uma trombeta soando na cidade que vem uma calamidade. Os inimigos vão chegar. Quando isso acontecer, você tem que pensar: isso aconteceu porque Deus quis assim. Foi Deus que fez isso. Nós estávamos no pecado, Deus fez esse mal na cidade. Não fica achando que é por acaso, que é coincidência. Não. Isso é o castigo dos nossos pecados, estava muito claro. Amós falou que ia acontecer, nós não demos ouvidos, né? Então, é nesse sentido que ele está falando: olha, os males que virão sobre a cidade, o Senhor que vai fazer. Vocês vão sentir na pele, Deus vai estar fazendo, né? E nos versículos 7 e 8 ele diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Deus avisa por meio dos profetas. Agora, a pergunta é: Deus conta tudo que Ele vai fazer para a gente? Que Ele está dizendo assim, certamente Deus não fará coisa alguma sem revelar antes para os seus profetas. Quer dizer que tudo que Deus faz, Ele revela para os profetas. Mas Deus está fazendo um monte de coisas agora, nesse momento. Ele está falando tudo para os profetas, né? Até se vai chover ou se não vai chover, Ele está falando tudo para os profetas, né? Não é esse o caso. É lógico que Deus não está falando tudo que passa na cabeça dele, Ele está falando para a gente, né? Ele está falando daquilo que Ele exige de nós, daquilo que Ele quer que nós façamos e o castigo que Ele vai fazer, mandar se nós não fizermos. O contexto nos ajuda a entender isso. Se Ele quer alguma coisa do seu povo, Ele vai falar o que Ele quer. Ele não vai deixar você perdido assim: olha, eu não sei o que Deus quer, eu não sei qual a vontade de Deus, por que Ele está me castigando? Eu não sabia, né? Não, fica tranquilo, Deus não é assim. Ele fala tudo que Ele quer de você, né? Está aqui, para nós está aqui. Para eles não tinha esse livro ainda, os profetas falavam mesmo: olha, eu quero assim, 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 né? E aí você não está nas trevas, você sabe exatamente a vontade de Deus. A vontade de Deus é clara. Ninguém pode falar que não sabe a vontade de Deus. Você pode não saber se hoje eu devo casar ou comprar bicicleta, né? Isso é outra história, assim, as coisas, decisões do dia a dia, é um pouco mais difícil você tomar certas decisões. Agora, a vontade daquilo que Deus colocou, da sua lei, dos seus preceitos, do que agrada a Deus, do que não agrada, de como ir para o céu, de como... não, tudo você sabe. As coisas mais importantes estão escritas. E quando não estão escritas, alguém vai e fala, né?
quando você não teve acesso, Deus vai fazer chegar a informação até você. Ele não vai te deixar, Ele não vai te cobrar como o povo de Deus, Ele não vai te cobrar com essa dureza que nós vemos nesses livros, sem que você soubesse por que está sendo cobrado. Você sabe o que é pecado, o que não é pecado. Como que não vai saber? Tanta gente pregando e as escrituras todas aí para todo mundo ler, né? E na época, então, os profetas falando e falando, ele mandando profetas e mais profetas para o povo, né? O povo muitas vezes não sabia ler, né? Oi. Essas coisas todo mundo sabe, que é sempre pecado, né? Lá no meu trabalho lá é sexta-feira. A gente conversando sobre religião. Então falou sobre salvação, e uma menina lá concordando com tudo que eu falava. Aí eu achei que ela era evangélica, né? Porque ela era nova na loja, daqui a pouco ela fala. Aí eu sou católica, eu falei, Deus, olha, ela concorda com tudo, sabe de tudo, mas sem As coisas que você falou, ela sabia, ela concordava, né? não, mas aí ela acredita na imagem aí. Então, aí é uma outra discussão, né? Mas Uma outra ele discussão. tem ninguém que todo mundo sabe. Pois é. Então ignora. Mas muitas coisas que são diferentes assim entre os grupos são culpa de quem está ensinando, né? Foi ensinado assim, então a pessoa acredita assim. Nós acreditamos de um outro jeito, né? Nós não temos imagens, ídolos, né? Então, agora, ninguém pode dizer que não estava escrito, né? Escrito está. Escrito está. Procura aqui alguém do povo de Deus se prostrando perante uma imagem para cultuá-la, seja culto de latria ou dulia, como eles falam, né? Você não vai achar aqui. Pode procurar na Bíblia Católica também, não vai achar. Tá? Então, é isso que eu digo, né? Qual é a sua fonte de autoridade? Também faz diferença, né? Se é a tradição. Ah, mas está. Está. Ela pode não ter recitado, mas está, né? É só olhar em Êxodo. Olha. Então, é uma tradução suspeita, no mínimo, né? Uma tradução suspeita. Agora, nós temos, aí ele vai falar, evidentemente, no capítulo 4 de Amós também, nós já estamos terminando, capítulo 4 de Amós, ele vai falar também nos versículos 12 e 13, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque eis aqui o que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual seja o seu pensamento, e que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Todos nós temos que nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus, né? Como que Israel reagiu a isso, né? Nós temos dentro deste livro ainda, eu vou deixar rapidamente aqui a conclusão, os irmãos podem ler o livro em casa, que tem muita coisa aqui a respeito disso, né, do livro, mas qual foi a resposta de Israel à pregação de Amós? A gente vai encontrar isso lá no capítulo 7. Capítulo 7, a resposta de Israel perante a pregação de Amós. Deus fala no livro aí que ele não vai aceitar a adoração deles, muitas coisas fortes. Ele fala lá no capítulo, Amós capítulo 7, versículo 10 em diante. Então Amazias, o sacerdote, não confunda com o rei Amazias, tá? Aqui é um outro. Amazias, o sacerdote de Betel, Amós 7:10, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Não é possível que vai acontecer com a gente isso que o Amós está falando. É isso que ele está falando para o rei. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Volta lá para o teu povo, né? O que você está fazendo aqui? Não quer ouvir estrangeiro falando mal da gente. Versículo 13: mas em Betel, daqui por diante, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. E respondeu Amós, dizendo a Amazias: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros.
Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem fales contra a casa de Isaac. Legal, você falou isso para mim, né? Olha só o que Deus fala para você. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Essa foi a resposta dele. Não é a resposta porque estava bravo com o Amazias, que ele queria xingar o Amazias. É uma profecia que Deus deu para ele na hora. Olha, vai acontecer assim. Eles vão invadir e vão levar. Mas você tem o retorno. Você tem o retorno. Sempre, ou quase sempre, nesses profetas, Deus dá uma palavra de esperança ao final. Ele diz, por um momento, no capítulo 8, versículo 9 a 12, ele fala, continua falando de coisas que irão acontecer. Versículo 11 do capítulo 8, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Você está falando que eu não devo profetizar, né? Você não quer ouvir a palavra do Senhor, né? Tudo bem. Vai ter um tempo que vocês vão ser levados para fora, e ali vocês vão ter saudades de ouvir essa palavra, mas ali não vai ter mais. Vocês vão sonhar com um profeta, mas não vai ter profeta para falar com vocês. Isso vai acontecer com o mundo também. As pessoas não gostam que a gente profetize, né? Não gostam que a gente fique falando essas coisas, e falando no fim dos tempos. Um dia Deus vai tirar o povo de Deus dessa terra. Deus vai arrebatar a igreja do mundo. E os que ficarem, aí vão ter saudade de ouvir um profeta, porque vai ter tanta calamidade, eles vão querer a palavra de Deus. Eu quero a palavra de Deus, e não vão achar, porque o povo foi retirado. Esse povo que eles odeiam tanto, que prega a palavra de Deus, eles vão sentir falta e não vão achar. Mas Deus vai restaurar a nação de Israel. Capítulo 9, versículo 8: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Vou castigar sim, vou destruir, mas não inteiramente. Eu vou restaurar. Versículo 11 em diante: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o estandarte de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as suas cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor Deus. Tá? Então ele termina com uma promessa que nós sabemos que ela se cumpre parcialmente no retorno do cativeiro. Se bem que esse povo do norte, ele se misturou ali com as nações, não houve uma restauração do reino do norte, nunca foi restaurado. O povo sim voltou a... Só um epílogo aqui para os irmãos. O que aconteceu? O povo vai ser levado para a Síria em cativeiro, e eles vão lá se perder nesse cativeiro. O reino do sul permanece ainda um tempo, depois o reino do sul vai para onde? Para a Babilônia. O reino da Babilônia conquistou todos aqueles povos ali. Então, os judeus do reino do sul vão se encontrar com os judeus do reino do norte lá na Babilônia. Eles vão tornar a se unir de certa maneira. E parte desse reino do norte se misturou com outras nações e gerou povo mestiço, né? Mas o reino do sul volta para Jerusalém e reconstitui ali uma nação. O reino do norte nunca mais voltou, nunca mais houve essa divisão, reino do norte e sul. Depois dos cativeiros só tem um reino, o reino de Israel lá de Judá, em Jerusalém. Tá? A dinastia do norte acabou de vez e nunca mais voltará.
O que voltará é o rei Messias, que voltará para reinar em Jerusalém, sobre todos, judeus do norte, do sul, e nós também, e gentios que se chamam pelo meu nome, todos adoraremos ao Senhor Jesus no milênio de Cristo, quando Ele voltar. Tá? Mas assim, eu passei rapidamente o livro de Amós. Mais uma vez, como eu sempre digo, leia Amós durante a semana, repasse esse conteúdo com calma e veja quantos detalhes ainda tem neste livro, que é bastante rico e bastante atual na sua mensagem, né? Vamos encerrar com uma oração?